Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram na thumb e também no título desse vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, ó. O Samurai, a vida de Miyamoto Musashi, do historiador americano William Scott Wilson. É publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade. Esse livro tem 322 páginas da biografia do Miyamoto Musashi, que foi o maior guerreiro da história do Japão, o maior espadachim, um dos mais famosos do mundo. E além dele ter sido também uma referência em artes marciais, foi também uma referência na cultura como um todo para a história do Japão. Eu ouso dizer que conhecer a vida do Miyamoto Musashi é conhecer o Japão em essência, gente, tá? E esse livro é muito bonito graficamente, tá? Se você é que nem eu, assim, se amarra em história e também se amarra em livros com, parte gráfica bonita, olha, tem mapa do Japão aqui na capa e na contracapa. Olha que bonito, ó. Tá? O que é legal desses mapas, gente, se você gosta de detalhes, lembra muito esses mapas de livros de literatura fantástica, sabe? O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo. E o que é legal é que ele tem aqui os nomes das províncias e os nomes dos seus respectivos daimyos. Que, para quem não sabe, daimyo é o nome do senhor de terra, que era uma pessoa que tinha uma elevação social no Japão feudal e era pessoa de dinheiro, assim, os ricos. A estrutura social do Japão feudal no século XVI, comecinho do XVII, foi a época em que viveu o Miyamoto Musashi. A estrutura social do Japão era o shogunato, e ele era profundamente rural, um país rural, assim, vivia de agricultura, um pouco de pecuária, um pouco de pessoas, um certo caldo de pessoas, um número reduzido, de senhores feudais, ou seja, os donos de terra, que eram os daimyos. E eles tinham escravos, muitas pessoas trabalhavam para eles, e eles respondiam a um shogunato. O shogun respeitava só eles, que eram os donos da grana, Não é muito diferente da estrutura social que existe hoje em dia, não, Poucas pessoas têm a grana, enquanto muitas pessoas não têm. Então, assim, não é muito diferente, não. Só mudaram algumas coisinhas, de lá para cá. Gente, do que se trata a biografia do Miyamoto Musashi? É uma biografia maravilhosa, gente. E eu digo isso sem peso na consciência. As biografias do Musashi que eu li, elas caem em dois pecados das biografias, que são o acúmulo de informações para aquelas que são muito longas. E isso não conta só com as biografias do Musashi, mas também de outros personagens da história que são importantes. Às vezes o biógrafo ele cai no pecado de fazer uma coisa muito longa, colocando muitos detalhes que às vezes mais atrapalham você conhecer o personagem do que ajudam. Então se torna aquela coisa muito maçante, muito extensa e você acaba desistindo na metade, ou depois a leitura torna-se menos interessante. E um outro pecado dos biógrafos, que às vezes é bastante frequente, é que eles acabam também sendo muito breves e não contam detalhes que às vezes são cruciais e que atiçam a nossa curiosidade. A gente acaba meio que sem essas informações complementares e não buscar em outro lugar. Então, assim, não é curta, essa aqui no caso, não é curta e nem longa demais, é na medida certa. Então é a melhor biografia do Musashi publicada em português que eu já li. Tá? Se você é um entusiasta da cultura japonesa como eu, se você consome J-pop, consome mangá, consome a música japonesa, consome desenhos japoneses, consome tokusatsu, consome a cultura japonesa, você tem que em algum momento ir atrás da obra do Musashi, porque em algum momento aquela cultura que você está consumindo, ela vai fazer referência a alguma coisa do Miyamoto Musashi. Então, assim, é incrível o quanto esse livro ele vai fazer um panorama geral de todos os combates que houveram na vida do Miyamoto Musashi. Porque você que não sabe, ele foi um espadachim muito profícuo, e também de toda a obra dele, literária e artística. Tá? Ele não foi só um espadachim, foi também um pintor, foi um escritor muito habilidoso. E assim, gente, vale a pena você conhecer Musashi, tá? Se você consome mangá como eu, você deve conhecer o mangá Vagabond.
né, que é a obra, a vida do Musashi em desenho, em mangá, tá? Então, assim, eu me vi lendo Vagabond aqui, é um Vagabond literário, assim, sem os desenhos. E os personagens são maravilhosos que vão aparecendo, assim, sabe? Os combates dele, conta um pouco a respeito de como funciona o Bushido, né? Que são as regras dos samurais, dos espadachins, regras essas que são muito pesadas, né? Um código moral de conduta muito pesado. Uma curiosidade é que ele destoava de todo esse código de conduta moral pesadíssimo. Ele não estava nem aí para isso. E ele se garantia muito, gente. Então, assim, vai contar aqui que, além disso, ele ser esse personagem muito profícuo, ele também tem uma vida muito interessante, tá? Então, vale a pena você dar uma olhada, vale a pena ler, comprar. Que biografia interessante, tá? William Scott Wilson, historiador americano que morou no Japão e se interessou pelo Musashi, porque viu que a cultura está toda permeada pelo legado que ele deixou, né? Toda entremeada, né? Por referências a ele. E notando isso, escreveu, né? Quando morou lá, a biografia do Musashi. E assim, gente, é um livro que é publicado desde 2017, tá? No Brasil. Então, ó, maravilhoso, aconselho muito. Se você é um entusiasta, assim como eu, da cultura japonesa, um livro indispensável e obrigatório. Gente, é isso então. A gente fica por aqui. Eu espero que a gente se veja aí no próximo vídeo. Até mais.